Uma das histórias mais envolventes do universo de Harry Potter ficou de fora dos filmes. Talvez você não se lembre dela, e é justamente por isso que hoje eu vim aqui recordar com vocês a trágica história da família Gaunt, os avós maternos de Lord Voldemort. Antes de se tornar o maior vilão do mundo bruxo e um dos maiores vilões da cultura pop, a sua linhagem de Tom Riddle, de Lord Voldemort, já foi marcada por tragédias e escolhas devastadoras. Mas pra gente entender o futuro, nós temos que ir para o passado, e isso Enigma do Príncipe fez muito bem, trazendo as lembranças, várias aliás, que não estiveram nos filmes, dentro da narrativa. Essas lembranças nos levavam a vários lugares, o passado de Lord Voldemort, os seus avós, e é justamente a partir desse ponto que a gente vai entender o porquê ele se tornou assim. No episódio de hoje do Observatório Potter, nós vamos nos aprofundar na família Gaunt, na poderosa família Gaunt, formada por Marvolo, Morfino e Merop. Eles que foram os últimos herdeiros e linhagem viva de Salazar Sonserina. Então já vai arrebentando esse like, se prepara, porque essa história não estava nos filmes. Nós conhecemos a história da família Gaunt no capítulo 10 de Enigma do Príncipe, um dos melhores livros de Harry Potter que conta justamente o passado do vilão Lord Voldemort. E até hoje eu não acredito como eles deixaram todos esses detalhes de fora, até porque é por causa desses detalhes que a gente descobre por que o Voldemort se tornou tão mal. A história da família Gaunt ela é centrada em três grandes personagens: Marvolo Gaunt, Morfino Gaunt e Merop Gaunt. O Marvolo era o patriarca da família, um homem amargurado, arrogante e que se orgulhava mais do que tudo das suas heranças. Ele tinha uma estatura baixa, ombros largos, e as suas rugas mostravam a sua força primitiva que vinha dessa linhagem lendária Salazar Sonserina. Em um trecho do livro é dito, inclusive, que a sua aparência lembrava até de um macaco idoso. O Marvolo vivia com seus filhos numa cabana em Little Hanglington, os seus filhos Morfino e Merop Gaunt. O Morfino era um cara muito esquisito. Um olho, inclusive, ia para cada direção, o que parecia algo cômico na descrição dos livros, acabava sendo bem assustador para as pessoas que moravam próximas ali do vilarejo. A Merop também tinha uma aparência muito parecida com o Morfino, os olhos cada um de um lado, uma aparência pálida e principalmente triste. A Merop era abusada fisicamente e psicologicamente pelo seu irmão e também pelo seu pai. Vamos até criar uma teoria aqui que ela poderia até ter o obscurial, quando um bruxo ele é tão reprimido que ele acaba não tendo controle das suas habilidades mágicas. O que nós vimos acontecendo com a Ariana Dumbledore e também com o Credence na franquia Animais Fantásticos. Os Gaunt viviam estilos de vida miserável. A cabana estava aos pedaços, com musgo nas paredes e tinha até uma cobra ali empalhada na porta da frente. Mas para o Marvolo ele não estava nem aí, ele estava mais preocupado com as suas heranças, que era justamente um anel, o seu anel do Marvolo e também da sua linhagem de família bruxa e do medalhão da Sonserina, que viriam no futuro a se tornar Horcrux de Lord Voldemort. O seu filho Morfino, ele herdou uma coisa do pai, o seu temperamento e o ódio pelos trouxas. Quando a gente vai mais a fundo nessa lembrança que o Dumbledore mostra para o Harry da família Gaunt, a gente descobre que ela está no ponto de vista de um funcionário do Ministério da Magia denominado Bob Ogden. Ele trabalhava no Departamento de Leis e Execução da Magia. Presta bem atenção. Quando um bruxo solta algum feitiço, ataca algum trouxa, o Bob Ogden vai lá e dá uma verificada para ver se está tudo certo. E foi justamente isso que aconteceu. Morfino Gaunt, o rapazinho estranho, ele atacou um trouxa, Tom Riddle Sr. Sim, o homem que se tornaria o pai de Lord Voldemort. Um dos motivos que fez justamente o Morfino atacar esse trouxa é porque ele observava sua irmã, a Merop Gaunt, observando ali pela janela esse homem andando com o seu cavalo, toda apaixonada. O Bob Ogden chegou na cabana dos Gaunt justamente com um pedido de intimação. Depois desse ataque do Morfino contra o trouxa, o Tom Riddle Sr., deixou o homem cheio de urticárias e aí, obviamente, isso ia chamar a atenção do Ministério da Magia. O Ogden foi recebido de maneira bastante hostil pelo Morfino. Ele ameaçou o Ogden com varinha, uma faca e tudo falando em língua de cobra. E quando o Marvolo apareceu ali para averiguar a situação,
aí não mudou muita coisa. Ele não via nada demais no filho azarar um trouxa, até porque é apenas um trouxa. Desde quando aquilo era crime, hein? O Marvolo se sentiu completamente ofendido justamente quando ele trouxe aquela intimação para o seu filho. Agora começa o maior casos de família de todos os tempos, a partir do momento em que Bob Ogden entra na cabana dos Gaunt. Enquanto Marvolo lia ali a intimação, um trotar de cavalo passa ali do lado de fora da casa, o Tom Riddle Sr., acompanhado de uma jovem dama, a Cecília. É aí que o Morfino me vira e fala: olha, pai, é por ele que ela está apaixonada, que a Merope observa na janela o jovem cavaleiro ali todos os dias, aquele trouxa. Isso não é coisa que se diga para uma família que odeia trouxas, na frente de um funcionário do Ministério da Magia. Obviamente ia ter uma repressão do Marvolo em relação a Merope. Inclusive a gente vê o Tom Riddle Sr. comentando com a sua acompanhante, com a Cecília, que a maior parte daquele vilarejo era seu, das casas, porém aquela velha cabana era dos pobretão ali dos Gaunt. E quando o Morfino fofocou sobre isso pro pai, falando que a filha, que a Merope, estava apaixonada por aquele trouxa ali do cavalo caminhando, ele ficou enfurecido e saiu na fúria para estrangular a Merope Gaunt. O Ogden teve que intervir, obviamente, com o feitiço. Não tinha muito que o Ogden ia fazer naquele momento, então ele saiu e depois voltou com reforços. Os dois acabaram presos e enviados para Azkaban, tanto o Marvolo Gaunt quanto o Morfino. O Marvolo pegou uma sentença de 6 meses e já o Morfino de 3 anos em Azkaban. Com a prisão do seu pai e do seu irmão, a Merope finalmente se viu livre. O que ela decidiu fazer com esse tempo livre que ela tinha? Por que não dar uma poção de amor ao jovem Tom Riddle Sr. para ele se apaixonar por mim e assim a gente vive uma vida intensa, felizes para sempre? Me parece uma excelente ideia, só que ao contrário. Depois de 6 meses, o Marvolo volta para casa e encontra ninguém. Basicamente a casa vazia, abandonada e um bilhete da Merope. O bilhete contava tudo o que aconteceu, que ela foi embora com um jovem trouxa e era muito pro coração do homem. A partir daquele dia ele nunca mais mencionou o nome da filha, como se ela nunca tivesse existido. Azkaban já enfraqueceu ele o suficiente, essa notícia do bilhete da Merope também, e ele não viveu muito tempo para ver o retorno do Morfino 3 anos depois para a cabana dos Gaunt. A Merope Gaunt, inclusive, continuava dando poção do amor para o jovem Tom Riddle Sr., que supostamente estava apaixonado por ela. Eles partiram para Londres juntos, ela engravidou, ou seja, a mãe de Lord Voldemort, Merope Gaunt, estava grávida. Num determinado dia, a Merope Gaunt diz para ela mesma: eu não quero aceitar o fato de eu estar enganando a mim mesma, dando poção do amor para esse homem que supostamente me ama, então eu vou parar de dar poção de amor para ele, porque ele vai acordar, vai ver que é apaixonado por mim também, e mesmo sem a poção, a gente vai viver uma vida feliz. O que obviamente não aconteceu. Ao recuperar a consciência, o Tom Riddle Sr. abandona a Merope Gaunt, que acaba indo para um orfanato, fraca demais. Tempos depois, tem o filho Tom Riddle, deixa no orfanato e acaba morrendo semanas depois. Agora você imagina essa história sendo contada nos filmes. A gente viu só o orfanato, a gente viu a lembrança do Dumbledore visitando o Tom Riddle, contando para ele que ele era um bruxo, mas toda a cena da Merope Gaunt deixando o filho no orfanato, infelizmente foi cortada. Mas a história de Morfino Gaunt, mesmo após o nascimento de Lord Voldemort, não acaba por aí. Em 1943, bem na época que a gente vê aquela lembrança do Voldemort, da Murta que Geme em Harry Potter e a Câmara Secreta, ele está mais interessado em saber sobre o seu passado, sobre a sua linhagem, e vai lá dar uma visitinha na cabana dos Gaunt para dar um oi ali pro Morfino. Durante essa conversa, o Morfino mencionou a semelhança do Tom com o seu pai trouxa. Isso não é uma coisa muito legal de se dizer para Tom Riddle, né? Já que ele também compartilhava desse ódio pelos trouxas, e ao descobrir que o seu pai era ele nunca mais aceitou o nome que ele tem. Tom Riddle, não quero mais ser Tom Riddle não. A partir de hoje serei Lord Voldemort. É por isso o anagrama de Câmara Secreta. Olha que genial. Você... Ele ficou furioso, atacou o Morfino, roubou a varinha do Morfino e foi lá para matar os seus avós paternos. E para ficar pior, ele alterou a memória do Morfino, fazendo ele acreditar que matou os avós, que ele era o assassino. Depois disso, depois da confissão e não ter como ele escapar, o Morfino foi condenado à prisão perpétua em Azkaban,
onde ele morreu por lá, obviamente. E ainda morreu sem saber que ele foi manipulado pelo próprio sobrinho. Em relação a esse assassinato, quando o Voldemort vai lá e mata os avós por parte de pai, esse é basicamente o primeiro capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Na época, os trouxas duvidaram e acusaram o jardineiro Frank Bryce, ele que tinha matado ali o Sr. Riddles. Mas ele continuou cuidando da casa ali, a casa que a gente vê inclusive no começo de Cálice de Fogo, e o Voldemort logo depois ele mata o pobre jardineiro, então ele não durou muito tempo. Eu acredito que a história da família Gaunt é um retrato do que acontece quando você decide priorizar coisas erradas na sua vida. No caso dos Gaunt, eles priorizavam a herança, o orgulho de ser sangue puro e acabou esquecendo de um detalhe crucial, que são as escolhas, né? As suas prioridades de vida. Sem contar o preconceito que acabou de passando de geração para geração, né? O Morfino a gente vê que é um preconceituoso igual um pai, um arrogante, ódio dos trouxas, e a família foi sucumbindo e sucumbindo. E no final, toda essa bagunça, toda essa fofoca e toda essa confusão acabou gerando o Lord Voldemort numa poção do amor ainda. É basicamente a conclusão perfeita do que tudo errado dá errado. Já diria nosso bom velhinho Alvo Dumbledore, são as nossas escolhas que mostram quem realmente somos, muito mais do que as nossas habilidades. E a gente vê que a família Gaunt escolheu completamente errado. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da família Gaunt, do Marvolo, da Merope e do Morfino, e principalmente sobre o ponto de vista do Bob Ogden, do Ministério da Magia, lembrança essa que não apareceu nos filmes. Já aproveita para deixar aqui embaixo nos comentários quem você quer que seja a próxima história, algo que não apareceu nos filmes, que eu posso trazer aqui para vocês do Observatório Potter. E no mais, arrebenta o like, ajuda demais o vídeo, compartilha com alguém que não conhecia essa história dos avós do Voldemort, que eu particularmente acho muito legal. E no mais, a gente se vê no próximo Observatório Potter, com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito feito e tchau!